E opa, Banco 6, hoje daqui estamos de obra nova para vocês. Nosso prota aqui, em sua vida passada, era um cara bonito, e ele facilmente pegava várias mulheres, porém, ele era um médico científico, e em um dos seus trabalhos, ele acidentalmente causou um acidente com ele mesmo. Agora, todas as mulheres tentam ignorar ele, mas nossa história começa com o nosso prota acordando, em um quarto totalmente desconhecido. Ele se levanta. Em seguida, ele se olha no espelho, onde começa a se perguntar aonde estava, mas já no momento, ele fica bastante feliz. Em sua vida passada, o cara era um médico de qualidade, ele tinha bastante relevância, mas devido a um acidente, ele se feriu gravemente. Seu rosto ficou totalmente desfigurado. Devido a isso, todas as mulheres passou a odiar o cara. Mesmo todo desfigurado, ele não parou. Ele se juntou a uma equipe de pesquisa, e devido a isso, ele conseguiu ganhar uma fama boa. O lugar onde que ele estava para finalizar uma pesquisa sua, porém, atrás de si, uma bomba resolveu cair no lugar onde que ele estava. Vendo essa bomba, ele finalmente pensa que ele vai ser finalmente livre desse corpo. Só que porém, o moleque agora voltou à vida no corpo de um cara, mas esse cara é um pouco gado. Em sua vida, ele ficou doido por uma mina aí. Foi tão doido que ele resolveu querer se casar com ela na primeira vez. Mesmo ela tendo uma doença, ele queria ela mesmo. Após um tempo, ela se recuperou daquela doença. Ela, que antes não era uma pessoa reconhecida, se tornou uma das belezas desse mundo. Ela, antes, vivia uma vida de luxo. Nosso prota, não. Mesmo assim, nosso gadão resolveu querer ficar ali. Mesmo que ele não esteja tendo algumas noites brilhantes com ela, ele queria ficar ao seu lado. Porém, em um certo dia, o nosso protagonista ficou doente. Mas agora que ele está no corpo desse gado, ele vai tentar arrumar um pouquinho a sua imagem do gado mais guerreiro desse lugar. Agora, parado e pensando o que iria utilizar para conseguir arrumar a sua reputação, ele escuta um bate-papo do lado de fora. Elas dizem que o nosso prota nesse momento nem nesse mundo já deve mais estar. Entrando para ver se ele já morreu, ela se surpreende, pois elas viu ele em pé parado. Vendo que ele está vivo, ela apenas sai desse lugar. Ainda pensando que elas estão tentando matar o moleque, ele dá uma ignorada, pois já em seguida, em sua frente um PC, o vulgo nosso sistema, aparece. Seu PC tinha tudo que ele vai precisar nessa vida. Todas as informações que ele aprendeu em sua vida passada, ele vai poder utilizar isso daqui agora. Além disso, seus olhos estavam estranhos. Ele agora conseguia ver através de tudo. Surpreso por isso, ele começa a se perguntar se podia fazer isso ficar um pouco mais roubado, pensando como poderia estar conseguindo mais hack. Alguém do lado de fora entra no lugar onde que ele está. Essa era a nossa morena. Ela, quando entra, nosso protagonista percebe uma coisa. Isso era sobre o do porquê aquele moleque era gado dela. Junto com ela, vem já um médico. Esse só está aqui para ver como o moleque estava. Por sua surpresa, o moleque estava até que o normal, coisa que ambos não queriam. Mas mudando de ideia, ela tenta fazer um pouquinho de drama aqui. Porém, a sua atuação de novela estava ruim. Porém, então assim na porta, um brutamonte entra no lugar onde que eles estão. Nesse quarto, esse brutamonte começa a andar na direção de sua casada. Chegando perto de nossa casada, esse toma essa casada de nosso protagonista. Nosso prota se perguntava se já foi corno antes ou estava sendo corno nesse momento todo. Por essa ter uma atuação um pouco ruim, ele apenas entra no meio dessa brincadeira. Eles queriam que nosso meninão metesse o pé desse lugar. Apenas aceitando essa ideia, os dois saem dali. Saindo, já podemos ver um sorriso surgindo no rosto do moleque. Ele agora não estava mais afim dessa morena. Agora que ele tem um corpo um pouco mais atraente, ele vai estar indo atrás das filhas dos nobres. Mesmo sendo conhecido como o mais inútil desse mundo, ele vai tentar mudar um pouco essa sua reputação. Com ideia na mente de mudar isso, na porta já aparecem os guardas. Esse expulsa o moleque desse lugar onde que ele está. Mas antes dele ser jogado fora, ele escuta uma conversa boa. Isso era sobre uma princesa aí que resolveu se casar com um certo cara, pois ambos tinham uma boa reputação. Caso isso funcione, as coisas para esses caras do fundo poderão melhorar um pouco, mas nosso prota vê uma oportunidade nisso. Ele se vê chegando primeiro nela. Já com essa ideia bela na mente, ele acaba seguindo em frente. Saindo daquele lugar, nós já podemos ver a nossa casada. Por ter perdido esse casamento de agora a pouco, a sua reputação, que era antes boa, acabou caindo um pouco, mas isso fazia parte do plano desse velho. E enquanto o nosso meninão seguia um certo rumo, do seu lado do nada, um grupo de figurantes aparece. Esse apenas pega ele e leva logo em seguida para um outro lugar. Chegando nesse lugar, o nosso protagonista consegue ver uns caras cavando um buraco. Sabendo que seu fim será logo aqui, ele tenta fazer algumas coisas, mas suas tentativas não acabam saindo em nada.
Porém, ele tentou utilizar sua habilidade de ver por trás de tudo. Utilizando essa habilidade, ele consegue ver que esse bruta estava com uma agulha enfiada no meio dele. Ele que via isso, tenta avisar ele. Avisando, ele faz uma troca. Essa troca seria em retirar aquilo, em troca deixaria ele vivo. Esse bruta, no momento, ele fica bastante surpreso. O idiota que é conhecido como o mais fracassado é bem esperto no fim. Ele até que queria deixar ele viver, porém, a sua família pegou uma certa quantidade alta de dinheiro dele e nunca pagou. Por não ter pagado, isso daqui não levou a nada no fim. Agora que, prestes para morrer, eles falam para o nosso prota que não precisava se preocupar com a família, pois caso terminasse com ele daqui agora, iriam atrás dele. Ouvindo isso, ele apenas faz o básico. Ele dizia que iriam pagar para eles o dobro que devia, dando uma opção de 10 dias. Esse brutamonte daqui acha muito. Ele então fecha a proposta em 3 dias. Aceitando isso, ele apenas sai desse lugar. Mas logo em seguida ele para um pouco e começa a se perguntar como iria conseguir arrumar tanta grana em pouco tempo. Ele, em sua vida passada, foi um médico. Sabendo disso, ele pretenderia utilizar essas suas habilidades em pessoas que vivem em um lugar um pouco afastado. Enquanto ele pensava em ganhar dinheiro, de um outro lado já podemos ver o pai do moleque. Esse só estava o pó nessa cama. Antes, ele fazia de tudo para estar conseguindo arrastar o nosso protagonista daquela casa. Mas sua tentativa no fim nunca deu certo. Mesmo só o pó, ele queria se levantar. Ele queria arrastar o nosso protagonista de volta para sua casa. Já que antes, ele não queria voltar de jeito nenhum para esse lugar. Na tentativa de arrastar ele de volta, não foi só esse cara. Em si, seus irmãos. Tudo só o pó. Do lado de fora, o nosso meninão escutava tudo isso. Sabendo que uma vida de gado não é fácil, ele apenas entra no lugar onde que ele vivia antes. Entrando, ele pede desculpas por estar vivendo aquela vida de gado. Mas por voltar no tipo do nada, a sua família toda fica bastante surpresa por ver ele aqui. Por agora que ela sabe que o nosso protagonista não é mais um gadão guerreiro, ela apenas abraça o moleque, acreditando que agora o moleque vai ser uma pessoa um pouco normal. Ele também se desculpa com o seu pai por ter feito ele passar por algumas coisas só um pouco maluco. Só que eles aceitam numa boa. Nosso protagonista fica bastante surpreso, pois eles conseguiram aceitar seu retorno facilmente. Já agora que eles estão devendo até o talo, eles irão trabalhar um pouco para estar conseguindo pagar o que devia. Mas no momento, o nosso protagonista tinha uma prioridade. Essa era cuidar da doença do pai de nosso prota. Tocando em sua testa, ele já utiliza aquela sua habilidade de visão raio-x. Ele vê que suas condições internas estavam um pouco meio que ruim, mas ele poderia estar cuidando dele. Só que para cuidar dele, ele vai precisar esperar para um outro dia, pois ele vai precisar encontrar algumas ervas para cuidar dele. Depois disso, ele pede para que seu irmão mais novo para deixar ele olhar a perna para ver como está o estrago. Vendo isso, ele pede para que seu irmão parasse de se jogar no meio de carruagem para conseguir chantagear alguns ricos aí. Mas ele vê que não era isso. Isso que fez quebrar a perna foi uns malucos aí de uma família doida que resolveu fazer isso. Mas já nem ligando para isso, no outro dia o nosso protagonista sobe uma montanha, onde lá ele consegue essa tal erva. Com essa erva, ele consegue curar facilmente a doença do pai de nosso protagonista. A mãe de nosso prota, ao ver isso, vê que nosso protagonista tinha potencial de economizar uma grana, para que eles pudessem abrir um tipo de uma clínica. Já com essa clínica, nosso protagonista poderia estar se casando com algumas pessoas aí. Nosso prota, que ficou bastante surpreso com a escolha da mãe dele, ele apenas sai do lado de fora. Mas ao sair lá de fora, ele já encontra com aqueles caras. Esses estavam na porta, só apenas esperando, pois aqui faltava só 2 dias para que ele pudesse salvar a família do moleque. Depois disso, logo em seguida, ele apenas entra em sua casa, pensando como iria conseguir esse tanto de dinheiro em apenas 2 dias. A mãe de nosso protagonista acaba aparecendo ali. Ela apareceu com alguma água aqui. Ela pretenderia lavar os pés de nosso protagonista. Ele que não queria ver ela em uma situação um pouco triste. Vendo ela nessa situação, ele apenas deixa. No momento, ele fica bastante feliz por ter uma família onde que ele possa estar meio que confiando. Ele mesmo promete que ele vai levar a vida toda, mas vai devolver todo o dinheiro que ele e sua família está devendo. Mesmo doido para estar conseguindo a grana, e no outro dia vimos ele. Eles estavam de boa, só enchendo a pança, mas do lado de fora, aquele subordinado daquela gangue já bate na porta do moleque. Eles estavam avisando que já no próximo dia era pra estar dando dinheiro pra ele. Porém, a mãe de nosso protagonista não sabia nada disso. Então, não sabendo, nosso prota apenas diz que eles são apenas alguns amigos seus. Assim, ele tenta dar algumas coisas para esses caras comer.
para que ele pudesse se tornar amigo deles, mas nada acontecia. Assim então, ele apenas queria ir para uma certa vila, onde lá iria se encontrar com um certo professor seu. Mas já no caminho da ida, ele se encontra com uns dois figurantes. Esses dois estavam discutindo sobre uma aposta que perderam, mas já os dois capangas daquela gangue já vão bater um bate-papo com ele. Esses dois caras deviam uma quantidade boa para essa gangue. Como agora eles não precisavam mais pagar, eles levam os dois para um certo canto. Levando para esse lugar, esse cara daqui passa a peixeira nele. Nosso prota ficou surpreso que eles conseguiram matar esses dois caras. E o próximo já poderia ser o nosso protagonista. E nessa ideia de querer passar a peixeira nele, nosso meninão bota uma ideia na cabeça desse figurante. Esse logo em seguida tenta acreditar. Assim então ele faz o básico. Ele apenas vai naquela vila onde que queria tanto ir. Em seguida, então, chegando perto de uma loja, um dos servos da família Lin, essa família é basicamente rival da família Shun, que basicamente ferrou a vida de nosso prota. Ao sair então para ver nosso protagonista acaba dizendo a ele fará esse cara a ganhar 5 vezes mais moeda de ouro. Claro, ele no início não queria acreditar nisso, pedindo ajuda para aquele membro da gangue que estava junto com ele. Ele manda que chamasse um tipo de cabeção de lá. O servo então leva o nosso protagonista para o interior da casa, onde lá se encontra com o cabeça de tudo. Esse saindo para encontrar com o nosso protagonista, vemos o nosso meninão falando para esse cara as mesmas coisas que ele falou para aquele servo. Ele diz que irá dar uma forma para esse cara que fará ele ganhar 5.000 moedas de ouros a mais. Porém, ele vai precisar de início 2.000 moedas de ouros para começar. Escutando isso, esse cara vê que seu tempo está sendo jogado fora aqui. Então assim, ele pretenderia sair e mandar os guardas expulsar o nosso protagonista desse lugar. Então assim, o nosso protagonista entrega para esse cara um lenço dourado. Quando ele vê isso, ele fica bastante surpreso. Mas mesmo assim, esse cara não queria acreditar que o nosso protagonista fez isso. Ele então pede para que o nosso prota refizesse aquilo, porém, em 1 hora. Caso não fizesse, ele não iria aceitar a proposta dele, pois esse tipo de tecido é um pouco especial. Esse tecido é vendido para a família rival Sul. Então assim, ele começa a explicar um pouco como faz para recriar esse lenço. Mas já em seguida, ele então entrega a esse cara já um novo lenço que acabou de recriar. Entregando, ele já fica bastante surpreso por ver isso em sua frente. Assim então, ele entrega a ele as 2.000 moedas de ouro. O protagonista, em seguida, então entrega a receita de tecido para esse cara, onde em seguida diz que com isso ele vai poder ficar um pouco mais rico. Porém, naquele exato momento, a família rival sua aparece. Chegando nesse lugar, já começa a falar que essa criação desses tecidos, na real, era a criação dessa família. No início, nosso protagonista fica bastante confuso. Como esses caras conseguiram saber dessa informação? Pois alguém, por perto daqui, tinha denunciado ele. E quem denunciou foi nada mais nada menos do que esse cara. Pois mesmo assim, esse cara aqui conseguia ter um tipo de relação com a família deles. Vendo que ambos, os dois, vão sair vencendo. Se eles dois tiverem com a mesma ideia em um só, eles no fim poderiam estar saindo vencendo. Mas nosso protagonista, nesse exato momento, só quer pensar em uma coisa. Isso era de como ele iria conseguir sair dessa situação. Mas já a sua casada já começa logo em seguida a esculachar o moleque. Além disso, pede para que os guardas levassem nosso protagonista para uma prisão. Não conseguindo, ela começa então a fazer algumas atuações. Em seguida, pede para que seu pai fizesse nosso protagonista falasse toda a verdade falsa. Sabendo que pode ser menos enganado dessa vez, ele começa a rir um pouco. Em seguida, então, ele começa já a falar algumas verdades, dizendo que as provas que eles tinham contra o nosso prota não era muito verdadeira, pois ele não seria capaz de roubar algo. Em seguida então, o patriarca da família Shu começa a tratar o nosso protagonista como um doido, pois ele não seria capaz de recriar uma forma como essa. E então, para fazer que essas acusações de nosso protagonista possa assumir como um vento, ele terá que fazer algo. Isso era recriar a mesma receita, só que um pouco melhor do que eles fez, para que eles no fim possam ser finalmente livres. Mas mesmo assim, o nosso meninão acaba mandando um desafio para esse tipo de pessoa doida aqui. Mandando esse desafio, a sua ex-casada já diz ao nosso prota que se caso ele recriasse uma tinta melhor que a sua família fez, eles iriam retirar as acusações injustas em cima do moleque. Sabendo disso, ele então apenas faz o básico. Ele aqui irá apenas demorar apenas 3 horas para estar conseguindo fazer uma cor muito melhor do que a deles. Seguindo então, ele acaba pedindo para que algumas pessoas desse lugar ficassem como testemunha. Em seguida, o nosso meninão começa a trabalhar em sua nova forma, pois ele quer criar algo um pouco mais incrível. Assim então, a noite passa. No dia seguinte, a família Shu mostra para todo mundo o novo tecido que foi criado. Mostrando isso, todo mundo fica bastante feliz com esse resultado. Um juiz que estava por ali
ali acaba meio que colocando esse tecido como em primeiro lugar. Então assim, esse juiz considera que o nosso protagonista no fim roubou a receita, mas nosso protagonista ainda não mostrou o seu. Assim então nosso protagonista só apenas pega o seu tecido, que acabou de recriar, mostrando para todo mundo. Vemos eles abrindo a boca, pois eles nunca conseguiram ver um tecido tão bem feito como esse. Aqui, além de nosso protagonista conseguir vencer dessa família Shu, ele consegue mandar algumas verdades. No fim, ele revela algumas verdades que ele não foi o cara que roubou tudo. Vencendo essa de lavada, ele apenas agradece ao nosso juiz por essa sua vitória. Porém, no momento, ele reconhece esse juiz, pois esse cara daqui, no passado, havia salvado o nosso protagonista de um ataque de um urso, não só sendo salvo, como também sendo levado para um lugar para ser cuidado. O juiz, que o protagonista estava falando, dizia que estava apaixonado por alguma garota. Nosso prota nesse momento tenta dizer algumas coisas para ajudar ele, mas nada no fim conseguiu ajudar. Por ser um cara um pouco comum, ele resolveu não querer mais se envolver com essa família que quase ferrou sua vida toda. Então assim, ele sai desse local. Ao sair desse lugar, ele no fim encontra sua ex-casada, que essa viu que o nosso protagonista tinha bastante potencial e quis no fim fazer algumas trocas em trabalho de dinheiro. No fim, ela mesmo que ela queria era os tecidos do moleque, mas gado já que ele não é mais, ele apenas tenta ignorar ela. Ele apenas deixa ela falando sozinho, mas na sua tentativa de fazer isso, ela revela uma coisa. E isso era sobre mais uma dívida que a família de nosso protagonista devia para ele. Eles não iriam ferrar a vida de nosso prota, porém nosso prota terá que entregar a receita dos tecidos roxos de arco-íris. No momento, nossa protagonista pergunta como ela sabia sobre isso, mas ela só apenas parte em sua carruagem. Mas já o nosso querido agiota já brota do lado de nosso prota, dizendo a ele que terá apenas essa noite toda para conseguir 1000 moedas de ouro. Tudo isso deixa o nosso protagonista bastante preocupado, pois ele não sabia como poderia estar fazendo para estar resolvendo isso daqui tudo, mas sem nem como saber como iria resolver isso daqui em uma noite só, ele vê que não queria voltar a trabalhar como tipo de escravo para a família de sua ex-casada. Assim então, nosso protagonista começa a dar algumas andadas por sua cidade. Enquanto ele andava por algum lugar, ele escutou a voz de alguns cavaleiros dizendo para estar abrindo o caminho, pois atrás dele havia uma certa pessoa sendo levada. Nosso protagonista, que escutava isso daqui tudo, resolveu querer bolar um plano, pois no meio daquilo tudo estava uma pessoa só um pouco importante. Seu plano era apenas usar um método seu para estar enfiando no meio dessa carruagem. Em seguida então, ele bota isso em ação. Ele pula na frente da carruagem. Em seguida, ele foi atropelado por esses cavalos. Em seguida então, a mulher que estava lá dentro manda parar tudo, onde vê que o nosso protagonista foi atropelado. Mas para ela, o nosso prota era só um pouco familiar. Nosso prota, que só estava só o pó no chão, acaba meio que sendo recolhido por eles, onde em seguida é levado para um tipo de castelo, onde lá iriam cuidar do nosso protagonista. Porém, isso daqui, tudo que o nosso protagonista estava fazendo, fazia basicamente parte do seu plano todo. Porém, isso tudo que ele estava fazendo era para estar conseguindo uma audiência com essa pessoa que acabou de atropelar o moleque. Nesta carruagem, ele fingia que estava só o pó, pois ele não queria ser descoberto. Mas já o palácio, onde que ele iria ser levado, estava já para chegar. Quando acorda, ele já fica bastante surpreso com quão grande é essa mansão onde que ele está. Ao entrar na mansão, ela acaba se apresentando aos pais, onde daqui descobrimos uma coisa a mais. Essa era sobre não ter ajudado o nosso protagonista antes, e ele fica bastante triste por ela não ser tão heróica. Mas já do nada o bate-papo entre os dois aqui não leva a lugar algum, pois em seguida a nossa morena já começa a perguntar sobre a situação sobre o reino, pois o reino está em uma crise. A sua própria família está entrando em uma própria cilada. Mulan diz que fará tudo o que é possível para estar se recuperando dessa crise, mesmo que fosse preciso cancelar um tal casamento seu. Mas já nesse momento, um dos serventes aparece, onde lá já traga o nosso protagonista. Mas já entrando, o nosso protagonista já começa a falar sobre um tal casamento que iria rolar com ela contra o outro cara. Mas nesse exato momento, o nosso protagonista faz uma proposta. Essa era sobre se ele pudesse casar com ela primeiro. Escutando isso, claro, ele fica bastante confuso. Eles claramente ficam bastante surpresos. Mas nosso protagonista joga no meio da conversa uma coisa que algumas ou poucas pessoas dessa família sabiam, pois a família deles era composta por outras famílias bastante poderosas. Mas falando isso daqui tudo, esse cara já fica bastante surpreso, pois ele conseguiu falar uma coisa que poucas pessoas desse lugar não sabiam. Dizendo sobre isso, o nosso protagonista revela que era um tipo de gênero da família Shu. Em uma ocasião, sua ex-casada. E então, nesse exato momento, um dos servos da nossa nova casada começa a falar que o nosso protagonista era literalmente casado entre eles. Porém, aquilo já passou, eles não é mais.
Mas mesmo contando isso daqui tudo, mesmo com a ajuda de um dos servos dali, o pai da nossa nova casada ainda estava desconfiado. Então, saindo desse lugar com outras pessoas, vemos ali um bate-papo entre nosso protagonista e esse cara. Ele dizia que não estava confiando em nosso protagonista, mas a informação que ele acabou de dar a eles era de alto valor. Então, ele recompensará de volta nosso protagonista. Agora, então, agradecendo por essa nova chance que ele acabou de ganhar, dali de trás, nosso protagonista escuta um bate-papo legal, que isso era sobre aquele General Zoom, que ia se casar com a nossa nova casada. Esse cara, na real, estava meio que perto já da cidade onde eles iriam se encontrar. Nosso protagonista vendo isso, ele percebe que seu plano agora basicamente iria água abaixo. Sabendo que seu plano poderia ir água abaixo facilmente, ele daqui terá que fazer um novo plano um pouco mais rápido. Mais uma coisa, poderia estar no meio disso daqui. Isso que fez esse cara chegar nessa cidade um pouco mais rápido foi uma ordem talvez de um rei aí. Seu plano de querer se casar com ela vai água abaixo por completo. Ela, claro, quando escutou isso daqui tudo, ela não gosta nem um pouco do paraíso. Esse cara botou uma ideia na mente, mas para nós saber que ideia é essa, nós teremos que deixar para estar descobrindo em uma nova parte. Só que para nós ter aquela continuação básica aqui, vamos deixar uma meta de like. Nós bater 5.000 likes, eu trago a parte 2 para vocês. Então, nos vemos por aí, né?